Jornalista Beto Almeida, o presidente Jair Bolsonaro marcou para o dia 22 a filiação ao Partido Liberal. Após quase 2 anos afastado da vida partidária, Bolsonaro foi eleito em 2018 pelo PSL, deixou a sigla em 2019, após divergências com a cúpula nacional do PSL, negociou a entrada no Republicanos, no PP, Partido Progressista, no PTB e também em outras siglas menores, mas depois de muitas conversas, decidiu desembarcar no PL, que tem o comando do ex-deputado federal Valdemar da Costa Neto. Está aí a decisão do presidente Jair Bolsonaro, que o legitima, o deixa nas condições legais para disputar em 2022 um novo mandato. Luciano de Oliveira, e havia inclusive uma certa manifestação dos mais próximos ao presidente para que esta filiação tivesse sido anunciado ontem mesmo, para se contrapor e apagar um pouco o anúncio, né, da filiação ao Podemos do ex-juiz Sérgio Moro, a quem Bolsonaro, logicamente, vai enfrentar possivelmente em 2022. Claro que não deu para ser assim, marcou-se para o dia 22 essa filiação ao PL, aí vem uma outra etapa de negociação, dizendo provavelmente a indicação de um vice do Bolsonaro com o PP. Já está certo mesmo que não será o general Hamilton Mourão o seu vice-presidente. Esse vice será de alguém, possivelmente mesmo do PP, o Partido Progressista. Hamilton Mourão, por sinal, já assumiu um discurso claramente oposicionista ao presidente Bolsonaro. Ontem mesmo se pronunciou com entrevistas, com declarações nas redes sociais, criticando o orçamento secreto, dizendo o seguinte, que se trata de verba pública, que se fosse dinheiro particular ele podia até rasgar esse dinheiro, mas como não é, tem que prestar contas e não pode ser assim. E aí, voltando para o PL, confirmado isso, aí vem uma outra etapa, Luciano, e o impacto que isso terá, principalmente nos arranjos regionais. Quando eu falo arranjo regional, por exemplo, nos estados, aqui mesmo, a gente sabe que isso vai ter um impacto. O PL hoje é um partido que, por enquanto, está aliado aí ao governador Camilo Santana, ao PDT de Ciro e Cid Gomes. Com a chegada de Bolsonaro, o grupo político que está hoje no comando do PL, que é ligado ao prefeito de Eusébio Arcilon Gonçalves, vai ter que tomar um rumo, vai ter que tomar um posicionamento. Com certeza não terá como ser um governista como é hoje. Mas dentro do PL você precisa observar também que estão também votos hoje seguros para o presidente Jair Bolsonaro, como o do deputado federal Júnior Mano, do Sim. deputado federal pastor Jaziel, né, que o pastor deverão Jaziel, herdar o comando aqui, deverão continuar no comando do partido em uma nova fase de uma sigla mais fortalecida, porque afinal o PL passa a ser o partido do presidente da República. Doutor Jaziel e doutora Silvana são fiéis seguidores do Bolsonaro, isso aí 100%. O Júnior Mano, Luciano, ele sim tem votado com o presidente Bolsonaro, ok, mas ele é um aliado de primeira hora do prefeito do Eusébio Arcilon Gonçalves. Não sei como é que vai ficar também essa situação do Júnior Mano, tendo que seguir Bolsonaro e ao mesmo tempo está aí seguindo a Arcilon Gonçalves, que poderá ter uma atitude neutra, não criar conflito. Pode ser que isso aconteça, né? Vai ficar aí naquela atitude que é comum durante esse período de campanha, de eleição, quando realmente se tem uma complicação em relação a candidatos em que o partido está dividido. É o caso que pode acontecer nas eleições do ano que vem. Quanto ao PP, Partido Progressista, jornalista Beto Almeida, que tem como representante na Câmara Federal, na bancada do Ceará, o deputado federal AJ Albuquerque, filho do secretário de Cidades, José Albuquerque, deputado estadual, tem embaraços no meio do caminho, porque o AJ Albuquerque foi eleito com o apoio do senador Cid Gomes, do governador Camilo Santana, e depois se afastou, né, se integrou à base de apoio ao governo do presidente Jair Bolsonaro, criando aí uma saia justa para o pai, Zezinho Albuquerque, que enfrenta nesse momento desgastes na Secretaria de Cidades e a qualquer momento deverá retomar o mandato de deputado estadual, a cadeira na Assembleia Legislativa. Absolutamente verdade, dizendo a avaliação, porque inclusive essa questão do AJ tem se colocado muito claro nos posicionamentos que ele tem adotado na Câmara dos Deputados. Nessa questão mesmo da PEC dos precatórios, por exemplo,
primeira votação, segunda votação, ele nem titubeou, votou favorável ao governo. E isso, claro, com o PP já totalmente dentro do governo federal, aliado de primeira hora do Bolsonaro, esse reflexo aqui no estado do Ceará nas eleições do ano que vem vai sim atingir essa estrutura de poder que hoje corre paralela ao governo e a Ciro e Cid Gomes. Beto Almeida, registrar aqui mensagem dos nossos ouvintes. A Fátima Nascimento está em Icó, Belínia Souza também acompanhando o Jornal Alerta Geral, Silmara Rejane, Valdeci Fernandes está onde aqui, não disse em que cidade se encontra, Nelba Maria está em Jucás, não vou nem perguntar ao Beto Almeida onde é que fica Jucás, né, mas ele já sabe, né, que ele já ganhou um mapa aqui de presente de um amigo em Fortaleza. Mas não pergunte não, tá certo? Antônia Freitas, aqui também está faltando o nome do município, Beto Almeida. Francisco Antônio Smith está em Acopiara e também em Suassuna. Vocês sabem onde é que fica Suassuna, Beto Almeida? Você já foi lá, Beto? Não, fui não. Guaraciaba do Norte, ouvindo aqui pela nossa FM 91.9. Em Guaraciaba do Norte, Beto Almeida está aqui, a Rejane Muniz em Guaraciaba do Norte. Guaraciaba você conhece, você já foi lá, né, Claro, Beto já Almeida? fui, muito bacana, serra maravilhosa, aí não tem como deixar de não conhecer. Luciano, terminou os nossos Tem contatos com os aqui ouvintes? Maria Porque a gente tem Oneide coisa pra falar aqui também, tá? Pois vamos lá, Beto. Já eu retomo com mais mensagens dos nossos ouvintes. Diga aí, Beto. Não, eu quero. A gente chamou aqui no início do programa a preocupação e o Ministério Público Estadual do Ceará disse que vai abrir a investigação para apurar, Luciano, possíveis irregularidades com vacinas contra a Covid aqui no estado do Ceará. A preocupação se estende porque pelo menos 14.627 doses da vacina da Covid teriam sido perdidas, Luciano, por irregularidades no modo de resfriamento. Para mim, isso soa como uma gravidade, porque, olha, tem gente, Luciano, que não foi ainda vacinada na segunda dose. Tem gente que ainda está aí sem ter recebido a primeira dose. Tem idosos pelo interior do estado, Luciano, que ainda não sabem quando vão receber a terceira dose de reforço. Como é que esses municípios explicam essa negligência, essa irresponsabilidade com quase 15 mil doses que se perderam por mau armazenamento? E aí tem um detalhe que também preocupa, sabe o que é, Luciano? É que eu percebo que aqui na capital as coisas estão caminhando bem, a gente já está há 19 dias sem uma única morte por Covid, o que a gente tem que dizer assim, aleluia, mas que infelizmente esse cuidado não está ocorrendo no interior do estado, nas prefeituras cearenses. Olha, a gente percebe claramente que há um relaxamento, a verdade é essa. Isso é fato. Inclusive, por exemplo, tem municípios que ainda estão com baixa cobertura vacinal, que é outro fato preocupante. Olha, o Ministério Público, só para eu citar aqui, em relação aos municípios que tiveram perdas de dose, que são conhecidos até agora, porque isso pode ser mais grave ainda. Mas vamos lá. O Crato, Luciano, 5.322 doses perdidas. Pacajus aqui pertinho, 2.340. Quirais aqui pertinho, que é comandada por um médico, Luciano. Um médico, o Bruno Gonçalves. 2.280 doses perdidas. Barreira, 1.248 doses perdidas. Pindoretama, 1.104. Icó, 618. Oroz, 420. Hidrolândia, 354. Jijoca de Jericoacoara, 252 doses perdidas, Porteiras 192 e Palmirim 150, Potengi 102 doses perdidas, Monsenhor Tabosa 84, Vajota 77, Farias Brito 54 e Potiretama 30. Também preocupa, Luciano, aqui pra gente falar rapidinho, para não deixar de orientar os nossos ouvintes e eles fazerem as cobranças devidas, é que os índices de aplicação da D2 continuam ainda baixo, preocupando em municípios como Aracoiaba, Tianguá, Itaitinga, Irauçuba, Jucás, Beberibe, Tarema, Madalena, Ubajara, Uruoca, Massapê, Jijoca de Jericoacoara e Aquiraz novamente. Aí eu vou aqui pro Vale do Jaguaribe, Luciano, lá no municípiozinho pequeno de Palhano, para você ter ideia. As aulas presenciais foram retomadas. Sabe o que está acontecendo nessas escolas que foram retomadas lá no Palhano? Tem professores, Luciano,
que desmaiou porque simplesmente passou mal com os sintomas de Covid e estava em sala de aula. Tem aluno, Luzinor, que foi mandado para casa porque também estava com o sintoma da Covid. E você me pergunta, as aulas foram suspensas, Beto, nessa escola? Os alunos entraram, por exemplo, como é que chama, em quarentena de 14 dias? Que medidas a prefeitura tomou? Até agora, absolutamente nada. Me diz, o que isso representa, Luzinor? Representa, Beto Almeida, desafio para as autoridades de saúde, porque nós, graças à ampla vacinação, entramos em uma fase de retomada da normalidade da vida, das atividades econômicas, sociais, educacionais e em diferentes setores. Então, essa liberdade reconquistada pelos cearenses, pelos brasileiros, fez com que muita gente passasse a ignorar muitos cuidados em função com a alta vacinação. A maioria das pessoas passou a confiar de que a pandemia já tinha ido embora, já tinha acabado, quando a realidade ainda não é essa em toda a plenitude. Nós temos um avanço muito grande na vacinação, temos uma queda brusca no número de óbitos e de infecções, mas ao mesmo tempo há uma preocupação porque tem o ressurgimento da doença em várias cidades brasileiras, em vários municípios aqui do Ceará. Então, todo o relato que o jornalista Beto Almeida acaba de fazer sobre o número de vacinas perdidas por municípios, aqui cabe nos chamar a atenção dos secretários, das secretárias municipais de saúde, dos prefeitos, das prefeitas, sobre a responsabilidade que os senhores e as senhoras têm em relação ao armazenamento das vacinas. Se verdade, Beto Almeida, que a cidade do Crato, por exemplo, que é o segundo maior município da região metropolitana do Cariri, o segundo maior município da região sul do Ceará em termos populacionais, perdeu 5.322 doses de imunizante contra a Covid. Aqui está o retrato do descaso, da indiferença da gestão do município, porque nós precisamos em cada cidade ter a estrutura adequada para armazenar essas vacinas e ao mesmo tempo mobilizar a população para ser imunizada. Não adianta o prefeito, a prefeita dizer que tem vacina enquanto centenas, milhares de pessoas estão nas filas aguardando a vacinação, ou mesmo dizendo naquela, não, deixa pra lá, eu já tomei uma dose, não precisa. Precisa sim o complemento da vacinação. Precisa, Luzinor, só me permita fazer aqui uma intervenção, mas não vamos colocar essa responsabilidade exclusivamente na mão das pessoas, dos cidadãos. É o poder público que precisa agir, é o poder público que precisa tomar a iniciativa, ele que precisa dar o exemplo maior, organizando essas vacinas, cuidando do seu armazenamento, da refrigeração correta e disponibilizando com clareza e transparência para os seus cidadãos o que e como está sendo conduzido esse processo de vacinação, porque as pessoas estão querendo se vacinar, não estão encontrando. Eu estou falando o exemplo porque no caso de Palhano, os idosos que estão em busca da terceira dose de reforço não tem sequer previsão. Eu estou falando de pais que têm filhos hoje frequentando uma escola lá no Palhano, que é uma escola tradicional, que simplesmente o aluno passou mal, foi confirmado aí que está com a Covid, a professora passou mal com Covid e as aulas sequer foram suspensas em função de esperar uma quarentena. Então isso para mim beira a irresponsabilidade. Aqui, jornalista Beto Almeida, nós não transferimos responsabilidades para os cidadãos, para as cidadãs. Falamos daqueles que andam indiferentes à vacinação ou que acham que não precisam tomar a segunda dose nem a primeira dose de vacina. Precisa sim. Todos os estudos e na prática esses estudos apontam a eficácia da vacina. Tanto é que graças a essa ampla imunização estamos aqui para você, ouvinte internauta, fazendo o Jornal Alerta Geral ao vivo e tentando no dia a dia retomar ainda mais as nossas atividades presenciais na nossa área de trabalho. E isso acontece também com a maioria dos cearenses ou com quase todos os cearenses. Então, a vacinação é importante. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. Daqui a pouco tem muito mais com Marcos Furlan. A você, ouvinte internauta, a você, Beto Almeida, uma boa quinta-feira. Uma boa quinta-feira para todos. O Ceará, Brasil e mundo ligados no Jornal Alerta Geral.
Alerta Geral.